Pessoal, boa tarde. Segunda parte aí agora, perdão, terceira parte da nossa aula, né? A última meia hora aí, computada aí como a parte da segunda aula. E nesse fechamento nós vamos trabalhar aqui as figuras de linguagem. Os exercícios 34 em diante, eles foram programados exatamente aí para discutir todas essas questões que envolvem aquelas figuras relacionadas ao que eu acabei de explicar. Por exemplo, a metáfora. O que seria a metáfora? É um processo de dessemantização. Eu tiro o sentido original da palavra, né? O sentido denotativo, e essa palavra passa a ser usada em outros sentidos que a gente chama de conotativo. Aí eu citei uma obra do Geraldo Leikoff, muito interessante, né? Que não trabalha simplesmente esses conceitozinhos de gramática normativa e que fazem a gente entender que qualquer palavra que se configurar fora do sentido do dicionário, vai ser exatamente o sentido figurado, o sentido conotativo, né? O sentido literário. O sentido do dicionário, que eu dei o exemplo, é o sentido denotativo. Então, seguindo aqui a nossa sequência de exercícios, a gente vai começar pelo exercício 34, para tentar identificar cada figura de linguagem que volta e meia tem sido cobrado em provas, né? Eu citei lá o caso da FUMAR, que cobrou a Amazônia é o pulmão do mundo. É claro que pulmão, nesse caso aí, está fora do sentido do dicionário. Então, qual que é o primeiro caso aqui do exercício 34? Mortos de cansaço. Existe uma figura de linguagem, que é muito usada, inclusive, pelas mulheres, né, segundo os estudos linguísticos, que é o exagero. Isso foi cobrado numa prova de 2014. Essa figura de linguagem se chama hipérbole. Recentemente caiu numa das provas morto de sede. Morto de sede, a não ser que a pessoa esteja realmente morta de sede no chão. Se for um simples exagero, a gente vai chamar de quê? Hipérbole. Então, tá configurando aí essa resposta aí para ser a letra D ou a letra E. Mortos de cansaço configura uma hipérbole, um exagero. Perfeito? Bom, depois eu tenho aí, nós nos apoiamos do braço da cadeira. Esses nomes que a gente aproveita, braço de cadeira, pé de mesa, dente de alho, é uma figura metafórica que a gente chama de catacrese. O que seria a catacrese? Eu pego uma palavra qualquer e faço um aproveitamento dela. Então, quando eu falo, por exemplo, embarcar no avião, embarcar é para ser só no barco. Eu tenho uma catacrese. Quando eu falo braço de cadeira, cadeira não tem braço, mas eu fiz um aproveitamento. E isso é chamado de catacrese. E existe uma outra figura de linguagem por meio da qual eu faço trocas metafóricas. Quando eu digo, por exemplo, isso também foi uma questão de prova, lê Segala, na verdade ninguém lê Segala. A pessoa lê a obra da gramática do Segala. Essas trocas vão ser chamadas de metonímia. Um exemplo muito comum de metonímia é quando eu troco a marca pelo produto, né? Quem nunca tomou Coca-Cola, comprou Bombril, comeu miojo, na verdade tudo isso é marca. Coca-Cola é marca, miojo é marca, Bombril é marca. Então você não compra o Bombril, você compra a marca, você compra a palha de aço da marca Bombril. Essas figuras em que eu faço o quê? Troco. Então você diz assim, o fulano de tal comprou cotonete, mas cotonete é a marca da haste. Aí eu vou ter a metonímia. Na número 34, o objetivo é exatamente trabalhar essas três questões. Exagero, nuvem de lágrimas, mortos de cansaço, hipérbole. Aproveitamentos, braço de cadeira, cabeça de cebola, catacrese. Trocas, eu comprei Segala, na verdade você não comprou Segala, você comprou a gramática do autor Segala, metonímia, resposta letra E. Quando isso é cobrado em prova, é de uma forma bem tranquila assim, basta a gente guardar esses nomes aí. Vamos passar para a próxima questão agora. A questão 35, a gente continua com as figuras de linguagem, e ela vai trabalhar algumas figuras muito cobradas em prova, que nós vamos começar a discutir aqui. Uma figura muito comum é a comparação.
Normalmente a comparação ela vem com alguns exemplos, alguns conectivos comparativos, né? Então, se eu digo assim, a Amazônia é como se fosse o pulmão do mundo, eu tenho a comparação. Confere? Ontem a gente trabalhou aqui as orações comparativas. Se eu tirar o como, aí eu passo a ter a metáfora. A Amazônia é o pulmão do mundo, já que a Amazônia não pode ser um pulmão. Então, alguns professores que não leram o Geraldo Leikoff, eles falam que a metáfora seria mais ou menos isso, a comparação sem o como. Então, se você fala assim, ô fulano, você é como uma deusa, fulana, você é como uma deusa para mim, aí você tem a comparação. Ô fulana, você é uma deusa, aí você já tem a metáfora, porque ninguém é Deus. E essa questão 35 trabalha mais ou menos isso. Num primeiro momento, a gente diz assim, ô fulano, você age como um tolo, quer dizer, você age como um tolo agiria. Eu estou fazendo uma comparação, mas logo depois, em vez de eu dizer, você realmente parece um asno, age como um asno, eu já falo direto, sem um como, você é um asno. Aí eu tenho a metáfora. Na metáfora, eu tenho o sentido figurado, ninguém é asno, mas eu tiro o elemento da comparação. Logo em seguida, o que acontece? A gente mistura sensações. Existe uma figura de linguagem que ela trabalha os sentidos, as sensações. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa tem uma voz áspera, você está misturando uma sensação que é de ouvir com uma sensação que é de tato. Essa mistura de sentidos, ela é chamada de sinestesia. Um exemplo muito comum de sinestesia é quando você entra no elevador e fala assim, o fulano estava usando um perfume doce. Você não provou o perfume para saber que ele era doce. Você sentiu o cheiro. Então você misturou sentidos de olfato, perfume, com degustação. Confere? Paladar, doce. Aí você tem a sinestesia. E é o que ocorre na questão 35. Quando eu digo... Qual que é a frase aqui? Guarde suas palavras amargas para si. Uma palavra não pode ser amarga. Palavra é de ouvir. Amargo é de provar. Então a gente tem sinestesia. Resposta da 35. Vamos lá então? Perdi aqui. Existe somente uma metáfora? Não. Existe sinestesia? Somente não. Existe comparação, metáfora e sinestesia. Comparação como um tolo, metáfora, a Amazônia é o pulmão do mundo, você é um asno, sinestesia, palavras amargas, tranquilinho. Quem assistiu essa aula aqui foi fazer a prova da FUMAC na Polícia Civil ou foi fazer prova do CFO, do CFS, de sargento, que cobrou isso aqui, acertou tranquilamente. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão, gente, ela envolve uma figura de linguagem muito cobrada, chamada silepse. Poucas pessoas se lembram o que essa figura aqui trabalha. Mas para a gente discutir essa figura, nós precisamos trabalhar a noção de concordância. O nosso cérebro, por questões aí talvez neurolinguísticas, muitas vezes faz uma concordância com a ideia, não com os termos da oração. Quando isso ocorrer, nós temos a silepse. É muito comum, por exemplo, uma pessoa desavisada chegar num determinado momento e falar assim, o pessoal chegaram atrasados. Quando ela diz o pessoal chegaram atrasados, o que ela está fazendo? Ela não está concordando com o pessoal, porque pessoal está no singular. No entanto, o cérebro dela associa pessoal da ideia de várias pessoas. Então ela fala, o pessoal chegaram. Isso, do ponto de vista gramatical, não é bem visto, mas existe uma figura de linguagem que fala, toda vez que você concordar com a ideia, você vai ter a silepse. Conclusão, a silepse ela pode ser chamada de uma concordância ideológica. Eu não concordo com os termos da oração, e sim com a ideia presente. Eu concordo com o que eu tenho em mente. E por meio do exercício 35, a gente consegue trabalhar os casos de silepse na totalidade. Vamos lá então, 35 não.
36. Olha só a letra A. A criançada corria pela casa e derrubava... a criançada corria pela casa toda e derrubava tudo. Nesse caso da 36, letra A, eu não tenho sílabes. Por que eu não tenho sílabes? Porque criançada está no singular, a criançada. O verbo corria está no singular, concorda com criançada. A criançada corria. E o derrubava também concorda com criançada. A criançada derrubava. Nesse caso, eu não tenho sílabes. Nesse caso, eu concordei o verbo com o sujeito. Agora vamos pensar em sílabes como concordância ideológica. A concordância feita com a ideia. Se eu dissesse assim, a criançada corria pela casa toda, aí eu lembro que criançada dá a ideia de quê? Um monte de crianças. Aí eu escrevesse assim, a criançada corria pela casa toda e derrubavam tudo. O derrubavam estaria concordando com a ideia de que criançadas são várias crianças, aí eu teria sílabes. Conclusão, a sílabes se contrapõe à gramática. A gramática manda você concordar o verbo com o sujeito. Na sílabes, eu concordo com a minha ideia. Na letra A, não teve concordância com a ideia. Vamos ver a letra B? Os professores ganhamos mal. Teve sílabes. Porque quando você fala os professores, você deveria dizer os professores ganham mal. Só que a pessoa se incluiu entre os professores. Então ela falou assim, peraí, eu também sou professor, então eu vou concordar com a ideia de nós. Os professores e eu, ou seja, nós ganhamos muito mal. O ganhamos aí está concordando com nós, não está concordando com professores. Não concorda com professores. Daí o caso de sílabes. Sílabes é uma concordância feita com a ideia. Na letra B eu tenho sílabes. Na letra C, por que eu tenho sílabes? Porque ouro é uma palavra masculina. Mas quando eu falo que Ouro Preto é linda, eu estou concordando com a ideia de que Ouro Preto é uma cidade. É a mesma pessoa que chega no bairro Floresta e fala assim, eu gostei do Floresta. Ela não fala que gostou da Floresta, porque ela concorda com a ideia de bairro, ou Floresta. Então, na letra C, eu tenho sílabes. Na letra D, mesma coisa. Qual que é sílabes aí? Inclusive, isso é muito comum em redação. A pessoa usa a palavra sociedade. Aí ela esquece que sociedade é um sujeito, no caso aí da letra D, que está no singular. Mas o cérebro dela, né, a questão neurolinguística, mais para frente, vai associar sociedade com várias pessoas. Então ela se esquece de que ela usou um sujeito no singular. Aí ela fala assim, ó, a sociedade criticava tal. Reclamam. Quando ela usa reclamam, o reclamam é a ideia que foi acionada. Ideia de que sociedade são várias pessoas. Ou seja, na letra D, se ela quisesse fazer uma concordância gramatical, ela usaria assim, a sociedade critica as ações tal, reclama de tudo. Reclama se ela age, detona se ela se omite. Mas o verbo foi para o plural. Ou seja, quem faz isso em redação provavelmente vai perder ponto. Conclusão, na letra D, a gente tem a sílabes. O sujeito está no singular, mas ele dá a ideia de plural, aí o verbo se distanciou e foi empregado por um descuido no plural. A sílabes, gente, ela não é propriamente um erro, não. Ela é um fenômeno linguístico explicável, mas gramaticalmente ela não é bem vista na redação. Então evitem esse tipo de sílabes. Vocês já devem ter ouvido alguém que fala a gente vamos. A gente vamos é um caso de sílabes. Por quê? A gente dá a ideia de várias pessoas, ideia de nós. Nós vamos, a gente vamos. Mas se você fala isso na frente de uma palestra, por exemplo, de pessoas, elas vão criticar você. Na letra E, por que existe sílabes? Porque Vossa Excelência, excelência está no feminino. Mas eu coloquei assim, ó, Vossa Excelência parece cansado no masculino, porque eu sei que eu estou conversando com um homem. Aí eu não vou falar que o homem está cansada. Então eu falo, Vossa Excelência, uso a palavra excelência que é feminina, mas o adjetivo cansado concorda com o sexo da pessoa, ou seja, com a minha ideia. Conclusão, o que é sílabes? Concordância ideológica, concordância feita com a ideia, concordância que muitas vezes eu devo evitar na redação.
Onde não teve sileps? Na letra A. Por que não teve sileps? Porque na letra A está tudo no singular. Criançada, corria, derrubava. Se eu trocar o derrubava por derrubavam, aí eu não estou concordando com criançada. Eu estou concordando com a ideia de criançada são várias pessoas. Isso é muito comum também quando a gente vai falar nome de bairros, né, como eu citei, ou floresta, ou cidade-jardim. Eu concordo com a ideia de bairro. Às vezes a gente fica na dúvida também com relação ao nome de bandas, né? Você fala a Legião concordando com Legião ou o Legião concordando com o conjunto. Se eu concordar a Legião, bacana. Não teve sileps porque Legião é feminina. Mas se eu falar o Legião, eu estou concordando com a ideia de que Legião é um conjunto. Aí eu tenho a sileps. Para resumir, então, questão 36, letra A, sileps é a concordância irregular, feita com a minha cabeça, com a minha ideia, não teve sileps na letra A. Vamos para o próximo, então. A questão 37, sobre figuras de linguagem, eu até falei um pouquinho dela ontem, um pouquinho na aula de hoje, ela faz quase que um resumo de algumas questões importantes que têm sido cobrados aí nas provas. Essa número 1 da 37, por exemplo, já caiu. Eu não sei se vocês se lembram, ontem eu trabalhei aqui as orações coordenadas, e aí eu trabalhei os síndetos, né? Síndetos são conjunções. O e é um síndeto, mas, porém, logo, portanto, ou, ora. Isso aqui a gente discutiu ontem. O que acontece? Muitas vezes eu faço a repetição da conjunção, que é o caso da número 1. Eu usei o e duas vezes, ó. Lia e relia e nada memorizava. Então, aí eu vou ter o que a gente chama de polissíndeto. O que é o polissíndeto? Eu vou trabalhar aquelas conjunções da aula de ontem, das orações coordenadas, e vou repeti-las. Por exemplo, ou você estuda, ou você trabalha. Repetiu ou, polissíndeto. Repetiu e, polissíndeto. Perfeito? Está batendo, então, em princípio, aí, a letra A ou a letra C por eliminação. Bom, agora vamos trabalhar aí a questão número 2, beleza e horror de um jogo de azar. Isso é uma letra dos engenheiros do Havaí. Existe uma figura de linguagem que eu aproximo palavras opostas. Essa figura é chamada de antítese. Por exemplo, gordo e magro, preto e branco, luz e trevas. Aí eu vou ter palavras opostas, eu vou ter a antítese, que é o caso da número 2. Beleza e horror, eu tenho palavras opostas, portanto eu tenho antítese. O pessoal confunde muito antítese com paradoxo. Inclusive já caiu várias vezes a questão sobre paradoxo. Num dos revisionais que eu dei, eu acertei até a questão que foi cobrada numa prova de sargento. Existe um poema de Camões em que ele diz, aliás, um dos poemas mais lindos, né, que foram musicados também pela Legião Urbana na música Monte Castelo. É ferida que dói e não se sente. Como é que uma ferida pode doer e não se sentir? O paradoxo, ele vai muito além da antítese. No paradoxo, a gente tem ideias que se contradizem, ideias opostas. A gente tem um contrassenso. Quando eu falo preto e branco, ou prós e contras da liberação da maconha, não tem nenhum contrassenso. Eu tenho simplesmente palavras opostas. Eu tenho simplesmente antítese. Mas quando eu falo, por exemplo, que o amor é dor que desatina sem doer, foi a questão que caiu na prova de CFS, como é que uma coisa pode desatinar sem doer? Olha, se ela dói muito, como é que ela não dói? Aí eu tenho a linguagem mais metafórica dos poemas. Eu vou ter o paradoxo. Aquela música regravada pela Cássia Eller, por enquanto, né, que na verdade é da Legião Urbana, quando ela diz, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. O para sempre sempre acabar é um paradoxo, porque isso aqui é uma contraposição de ideias. O paradoxo vai muito além da antítese. Na letra B, eu tenho simplesmente
antítese. Número 2. Então, está caminhando aqui para ser a letra A. Paradoxo, antítese. Perfeito? Vamos fazer a letra número 3 aqui. Os assuntos que vimos, toda essa matéria pode cair. Existe uma figura, gente, na língua portuguesa, estudada pelos linguistas da PUC e da Federal, que é chamada de anacoluto. Ela raramente aparece em prova, ao contrário das outras que a gente trabalhou aqui. Poucas pessoas sabem definir bem o anacoluto, né? Porque poucas pessoas tiveram a sorte de ter aula com a professora Wanda Bittencourt, que não fica resumindo uma coisa tão complexa naquele assunto assim, anacoluto é quando a gente muda o assunto. Não, quando a gente muda o assunto é digressão, é uma outra coisa. No anacoluto, você muda o tópico frasal do sujeito. Você prepara um ser para ser o sujeito. Então, eu vou preparar esse pincel aqui para ser o sujeito. O pincel. Aí eu falo assim, o pincel está na mesa. Vocês estão vendo aqui que o tópico foi mantido. Aqui está o sujeito, aqui está o predicado. Aquilo que eu declaro do sujeito. Agora vamos mudar o tópico desse sujeito aqui. Eu preparo o pincel para ser o sujeito. O pincel. Aí vem um termo aqui e rouba o papel desse sujeito. O pincel, esse material está na mesa. Ou então, o pincel, ele está na mesa. A gente conversa muito assim, a Maria, ela estava bem. Em vez de eu falar assim, Maria estava bem, eu falo, Maria, ela estava bem. O ela roubou o papel do sujeito que era para ser de Maria. Então, nesses casos aqui, que eu preparo um termo para ser sujeito, vem um outro termo e dá uma rasteira nesse sujeito, ou seja, eu roubo o tópico frasal do sujeito, eu tenho o anacoluto, que é o que acontece aqui na número 3. Os assuntos que vimos, aí eu preparei os assuntos que vimos para ser o sujeito, aí vem o toda essa matéria pode cair. Isso aí é o anacoluto. Vocês viram que teve uma quebra na sequência da frase? O correto, do ponto de vista da gramática normativa, seria eu dizer assim, os assuntos que vimos podem cair. No entanto, eu comecei a frase com um tópico, veio um termo e roubou esse tópico. Então, quando eu digo assim, os alunos, esses meninos devem passar. Eu tenho anacoluto porque houve uma quebra, uma ruptura da sintaxe, que é o que ocorreu na letra C. Como é que eu resolvo essa questão do anacoluto aí? Eu tiro toda essa matéria. Aí fica tudo bacana. Os assuntos que vimos podem cair. Mas eu preparei os assuntos que vimos para ser o sujeito, veio toda essa matéria e roubou o papel do sujeito. Essa figura clássica, que é muito usada por alguns escritores, é chamada de anacoluto. E jamais você vai usar isso na redação. Perfeito? Entenderam o anacoluto aí? Sabiam o que era anacoluto? Bom, na número 4, eu sou a tua morte, ninguém é a morte. Então, isso aí é uma espécie de metáfora, né? Você pode falar assim, a pessoa agiu como se fosse a morte. Naquele conceito vulgar aí de metáfora, a gente teria a comparação sem como. A número 4 teria uma metáfora. E o que acontece na número 4 ainda? Aliás, na número 5, né? Nós elaboramos o ofício e anexamos junto. O que aconteceu, inclusive, foi cobrada numa prova de 2014. Nós elaboramos o ofício e nós anexamos junto. Existe uma figura, gente, a última vez que eu me lembro que ela foi cobrada em prova da polícia, porque já foi cobrada em outras bancas, que eu faço o seguinte, eu pego um termo que eu já tinha dito anteriormente, para não ficar repetitivo, e tiro esse termo. Nós elaboramos o ofício e anexamos. Quando eu elimino um termo que já havia sido dito, eu tenho uma figura chamada zeugma, né? Que é uma espécie aí de elipse, uma omissão. Isso é muito comum com os verbos. A gente fala assim, você estuda como eu, ou seja, você estuda como eu estudo.
Ivone toca flauta, Pedro piano, ou seja, Pedro toca piano. Então, na número 5 e na número 4, eu tive zeugma. Eu sou a tua morte. Eu vim conversar contigo. Nós elaboramos o ofício e nós anexamos. Aí eu tirei o nós, omiti um termo que já tinha aparecido, eu vou ter zeugma. E a última figura aí é o pleonasmo, que é aquela repetição, né? Entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue, canja de galinha e anexar junto. Porque anexar só pode ser junto, não tem como você anexar separado. Então, eu teria como resposta da questão 37, na ordem, polissíndeto, que é a repetição do E, antítese, beleza e horror. Antítese não se confunde com paradoxo. Paradoxos são ideias contrárias, antítese são palavras. Eu tenho anacoluto, que é o roubo do papel do sujeito, por toda essa matéria, né? Ou eu falo, toda essa matéria pode cair, ou eu falo, os assuntos que vimos podem cair. Quando eu tenho esse confronto aí entre dois sujeitos, eu tenho o anacoluto. Eu sou a tua morte, metáfora. Nós elaboramos o ofício e nós anexamos zeugma, e anexar junto só pode ser pleonasmo. Resposta da 37, muito cobrada em prova, letra A. Dessas figuras aqui da letra A única que eu nunca vi cair em nenhuma prova na minha vida foi o anacoluto, a não ser numa prova que eu fiz, né? Que eu trabalhei muitos anos aí fazendo prova, inclusive para o CRS. Hoje, como eu dou aula em cursinho, e as minhas aulas, eu só me dedico a isso. Não quero saber mais de fazer prova para ninguém, não. Só as que eu faço mesmo para os meus alunos. Mas anacoluto eu nunca vi cair. As outras figuras, volta e meia, aparecem. E agora a gente vai fechar aqui com a questão 38, uma questão de figura de linguagem também, bastante cobrada, que é a diferença, né, entre ironia versus eufemismo. Recentemente isso aqui também foi cobrado. Ô, gente, isso aqui é muito simples. Essas figuras aqui, a ironia e o eufemismo, elas são figuras de pensamento, elas dependem da minha intenção. Quando eu digo, por exemplo, com a intenção de fazer sarcasmo, eu tenho a ironia. Então, se eu falo, fulana, você é muito bonita, quando na verdade eu estou ridicularizando o jeito de ela estar vestida, né? Eu estou falando a verdade, nossa, está horrível. Eu estou ironizando. A ironia, eu digo uma coisa, mas pensando em outra. Eu faço um sarcasmo, contrariamente ao eufemismo. No eufemismo, eu falo uma coisa tentando abrandar. Então, eu falo assim, olha, você tem que estudar um pouquinho mais, porque você tem um pouquinho de dificuldade na matéria, você não é tão bom nessa matéria, para não dizer assim, você é um burrão que não aprende nada. Isso é o eufemismo. O problema é que a mesma frase pode ser eufemismo ou pode ser ironia. Recentemente o CRS cobrou, numa prova, encontrar a paz. Bom, se eu falo de um bandido que ele encontrou a paz numa delegacia rachando de rir, eu estou fazendo uma ironia. Mas se eu falo de um ente querido que encontrou a paz, para não falar que ele morreu, eu estou fazendo o quê? Uma suavização. Aí eu teria o eufemismo. Ironia para zombar. Eufemismo é para suavizar. E a questão 38 trabalha isso aí de uma forma bastante madura, que muito professor de português não consegue entender, porque eles querem trabalhar ironia e eufemismo como figuras totalmente separadas. Vai depender do contexto. Ah, mas eu não aprendi assim. Então aprenda assim porque é melhor. Na número 1, a frase é: ele agora está com os anjos. Mas quem que falou isso aí? Foi o pai muito triste e comentou a respeito do filho. Então ele falou que o filho está com os anjos para não falar que o filho morreu. Isso é um eufemismo, ele está suavizando. Embora eu tenha encontrado algumas gramáticas aí, por exemplo, uma vez a professora no ensino fundamental, ela falou que estava lá na gramática que comer capim era eufemismo. Eu falei com ela, só chegaria num velório e falaria que a pessoa foi comer capim pela raiz, isso não suaviza nada não. Ah, mas está na gramática. Mas a gramática está errada. Comer capim pela raiz é ironia. Não está suavizando nada não. Está vendo que é uma questão de pensamento? Vestir paletó de madeira, isso é eufemismo? Para mim isso é ironia.
Enfim, nesse caso aí, da número 1 da 38, realmente a gente tem um eufemismo. O problema é esse, né? Professor também quer que a gente aceite as coisas goela abaixo. A coisa não é bem assim, não. Aí ela ficou com raivinha lá de mim um tempo, mas depois passou. Olha o número 2 aí. A mesma frase, ele agora está com os anjos. Mas olha quem falou isso aí. Foi o policial satisfeito, rindo, debochando com o delegado a respeito de um traficante. Então, quando ele falou que a pessoa está com os anjos, ele está zombando, ele está querendo dizer o contrário, ele está com um capeta, está lá no inferno, espiando os pecados dele. Então, na número 2, a mesma frase, por ser uma figura de pensamento, ela se configura uma ironia. Então, vamos lá. Existem, respectivamente, eufemismo e ironia na questão 38. Isso são figuras de pensamento, portanto, depende da minha intenção. Falta algumas pessoas estudar melhor esses conceitos aí de ironia e de eufemismo. Fechamos no tempo certinho, 16h40, trabalhamos o maior número de questões possível aí no singular, perfeito? Dentro do que é possível aí para trabalhar em 8 aulas, de forma bastante completa, conseguimos fazer uma revisão muito boa. Claro que com 8 aulas a gente não consegue trabalhar toda a gramática, mas a essência do que é cobrado em prova, vocês viram que as questões foram muito bem elaboradas, de forma a trabalhar dentro da mesma questão vários conceitos interrelacionados, né? Aquela questão do sujeito numa única questão, todos os tipos de sujeito, aquela questão de período simples, todos os termos. As questões de revisional, de cursinho, deveriam ser feitas assim. O professor deve planejar-se de forma que, em uma questão, ele aborde o máximo de conteúdo possível. E a maneira que eu encontrei de fazer isso aí foi, dentro da mesma questão, trabalhar todas as opções A, B, C, D, porque aí eu vou discutindo a resposta correta, né? E as outras respostas, por que elas não são corretas. Aí a gente consegue praticamente fazer um curso aqui extensivo. Agradeço a todos aí a atenção, espero que vocês tenham gostado, né? Por melhor que a gente tente passar aí o conteúdo, nunca é igual a uma aula que a gente tem tempo para trabalhar com calma, mas dentro do que era previsto para 8 tempos, o maior número, com certeza, de matérias aí que a gente podia trabalhar, esse objetivo aí foi alcançado. Então, desejo a todos aí, né? Ninguém sabe agora quando vão ser as provas, né? Mas um dia elas vão de voltar, né? Historicamente, todas as pandemias aí, houve um pico, depois houve a queda. Então, vamos aguardar, né, gente? Com calma, torcer para dar tudo certo. Desejo a vocês aí sucesso. Lembro que essa minha aula não prepara só para a banca de polícia, tá? Porque as bancas, de modo geral, cobram muitas questões que eu trabalhei aqui, de CESP e CRS. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso, bons estudos e até um próximo curso aí. Grande abraço a todos.